medo está relacionado à valoração de um perigo eminente. E a ansiedade está relacionada com a expectativa, né, de que algo irá acontecer no futuro. Então, veja, o medo, ele é fundamental para nos deixar atentos e para contribuir no processo de tomadas, né, de providências, quando surgir algum momento adverso. Então, assim, ó, o medo, ele diz respeito à sobrevivência. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina uma pessoa, tá, passeando no shopping, e de repente ela escuta gritos, né, e tiros. Imediatamente ela se agacha, né, ou ela tenta se esconder. Sim. Pois a possibilidade de estar acontecendo um assalto, né, é concreta. Então, nesse caso, a pessoa está diante de um perigo real. Está acontecendo, né? Você está ali vendo o tiroteio, então você tem que, né, se proteger. Então, isso é real. Agora, por outro lado, a ansiedade, ela está relacionada com questões existenciais. Ela é um produto da nossa imaginação. É uma espécie de medo criado pela mente, em que a pessoa substitui o sentir pelo imaginar e passa a acreditar naquilo que imagina. Olha a diferença. Sim. O medo real, né? O perigo real e o medo imaginário. Sim. Então, a exemplo disso, podemos citar o medo, né? Referente, esse medo imaginário, é o medo de ser ridículo, o medo de errar, né? São medos imaginários que a pessoa tem. É o medo de ser humilhado, a perda de status, de conforto, né? O medo, né, da perda econômica, afetos, amizades, controles, privilégios e até mesmo o medo da solidão, né? Então, veja que o medo de não reconhecimento, né, do amor não correspondido. Então, são vários tipos de medo imaginário, né, que você fica ali sofrendo, não tem nada acontecendo e você só está ali imaginando, né? Então, sentir ansiedade é como imaginar alguma coisa que não se deseja e ficar preocupado com fatos que ainda não ocorreram. Olha só a diferença. Está acontecendo só na minha cabeça. Sim. Então, vocês viram a diferença, né? Primeiro, o medo, ele está ali para nos proteger. O medo real, ele nos protege, né? No dia a dia. Ele está relacionado à sobrevivência. Agora, a ansiedade é um tipo de medo existencial, que tem mais a ver, né? Com medo do que possa acontecer, né? E, de repente, nunca pode, nem vai acontecer o que você está imaginando que pode acontecer. E isso gera, né? Uma série de sintomas. Então, a semelhança entre o medo e a ansiedade. A semelhança, eu falei então da diferença, né? Entre o medo e a ansiedade, que é o medo real e imaginário. Agora, a semelhança que existe entre o medo e a ansiedade está na reação do corpo. Porque o corpo, diante do perigo real, né? Que é o medo, está acontecendo um tiroteio, ou o perigo imaginário, que é a ansiedade, só está acontecendo na minha cabeça, eu só estou ali imaginando o perigo, né? O corpo vai reagir da mesma forma. Então, isto é, ao sentir perigo, seja ele real ou imaginário, as defesas do organismo, né, elas disparam em alta velocidade, em um processo rápido, né, automático, conhecido como a reação lutar ou fugir, ou reação ao estresse. Então, dessa forma, quando a pessoa percebe a ameaça, seja ela real ou imaginária, né, o sistema nervoso reage com a liberação de uma inundação de hormônios, né, do estresse, incluindo a adrenalina e o cortisol. Então, você vê, esses hormônios, eles despertam o corpo para ações de emergência, né, para nossa proteção. O coração acelera, né, diante do medo. Imagina lá no tiroteio, o coração vai acelerar, os sentidos são aguçados, né, os músculos contraem, as glândulas funcionam, né, diferentemente, a pressão arterial sobe, a respiração encurta. Quer dizer, são alterações físicas, né, gente? E aumentam a força e o vigor para a gente correr, né, diante do perigo real. Lá no shopping, a gente sai correndo e enfia debaixo da mesa para se proteger. Então, quer dizer, olha quanta coisa acontece, né, nessa reação toda, né, que prepara a pessoa para lutar ou fugir do perigo. Porém, nosso corpo, né, ele não sabe distinguir entre o perigo real e o perigo imaginário.
que é o perigo real, que é o medo, e o perigo imaginário, que é a ansiedade, que é produto dos nossos pensamentos. A ansiedade é produto dos nossos pensamentos. Então, no medo real, após passar o perigo, né, o corpo retorna ao estado normal. Ai, que alívio, estou viva, né? Mas no medo imaginário, mantém-se o estado de alerta enquanto durar nossa crença na ameaça à nossa pessoa. Então, olha a diferença. Onde está aí, né, a semelhança e a diferença do medo real e o medo imaginário. Então, a tensão que vem da mente, né, é sim capaz de desencadear, gente, efeitos pelo corpo. Vocês viram o que acontece com o corpo, né? E que reage de diferentes formas. Então, cuidar da parte psíquica, né, é também uma forma de garantir melhor saúde física, já que o cérebro está diretamente ligado ao sistema imunológico e ao bom ou mau funcionamento do organismo. Então, é o que eu sempre falo, né? Cuidar de si por inteiro, né? Cuidar da nossa família, eu físico, eu mental, eu emocional, né? Espiritual, eu sexual, eu tecnológico, e assim vai.